Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tássia e para o vídeo de hoje venho trazendo uma nova receita aqui para o canal. Dessa vez quem aparece é a Hinata do Naruto, mostrando aqui para vocês os detalhes, tá? A franjinha dela. O olho dela é diferente, né, pessoal? Para quem já conhece o desenho, conhece os personagens, tá? Por isso que ele é feito assim. E eu não coloquei o olhinho com trava, certo? Mas caso for do interesse de vocês colocar, não tem problema. Ou você pode também utilizar o olhinho e pintar, ou tentar encontrar algum coloridinho para colocar aqui. Ou alguma outra forma também, do interesse de vocês. Não tem problema. Como o olhinho dela é diferente, eu fiz ele assim para nossa receita, certo? Mostrando aqui os detalhes da roupinha dela, do casaquinho que ela utiliza, as perninhas, tá, pessoal? As pernas, elas são diferentes, como vocês estão vendo, tá? Na hora da receita, eu explico como fazer, tá? Então, aqui a diferença das perninhas. É uma receita bem tranquila, tá, pessoal, de ser feita. Foi feita com muito carinho, espero que vocês gostem. Criada com muito carinho para vocês. E antes de irmos para ela, gostaria de pedir para quem ainda não está inscrito no canal para se inscrever. É completamente gratuito, você não paga nada por isso e recebe notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Então, espero que vocês gostem e fiquem agora com a receita desta pequena amigurumi. Vamos começar, pessoal, fazendo a cabeça do nosso amigurumi. Para darmos início, eu vou começar utilizando o fio preto. Vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Agora, vamos puxar aqui esse fiozinho e aqui está a primeira carreira da cabeça do nosso amigurumi. Para a segunda carreira, pessoal, ela será toda em aumentos, ou seja, para cada ponto da base, nós iremos fazer 2 pontos agora. Então, se na primeira carreira nós finalizamos com 6 pontos baixos, agora para a segunda carreira nós vamos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora para a carreira de número 3, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. E no ponto seguinte, um aumento, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base, certo? Então, um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar aqui novamente no marcador, finalizando assim a terceira carreira com 18 pontos baixos. Prontinho, pessoal, terceira carreira finalizada. E agora para a carreira de número 4, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, vamos fazer agora um aumento, que são 2 pontinhos no mesmo pontinho de base, certo? Então, na quarta carreira, nós começamos fazendo um ponto baixo e um aumento. E agora, por 5 vezes, nós vamos fazer
2 pontos e um aumento, certo, pessoal? Então, agora, por 5 vezes, iremos fazer 2 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da 4ª carreira e para a gente finalizar ela, vamos fazer um ponto baixo sozinho. Assim, a 4ª carreira finaliza com 24 pontos baixos. Agora, pessoal, para a 5ª carreira, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 3 pontos, tá? Então, primeiro ponto baixo, sozinho. Segundo ponto baixo, sozinho. E o terceiro ponto baixo, certo? Então, 3 pontos. E agora, vamos fazer um aumento, que são 2 pontinhos no mesmo ponto de base, certo? Vamos repetir essa sequência aqui pela volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando assim a 5ª carreira com 30 pontos. Prontinho, pessoal, 5ª carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 6, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Primeiro, segundo ponto. Agora, vamos fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, começamos a 6ª carreira fazendo 2 pontos baixos e um aumento. E agora, por 5 vezes, nós vamos fazer 4 pontos e um aumento, certo? Agora, então, por 5 vezes, faremos 4 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui rapidinho. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da 6ª carreira. E agora, para a gente finalizar ela, vamos fazer 2 pontos baixos, certo? Assim, a 6ª carreira irá finalizar com 36 pontos. Agora, para a carreira de número 7, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 5 pontos, tá? Então, primeiro ponto baixo sozinho. Segundo ponto baixo sozinho. Terceiro ponto baixo sozinho. Quarto ponto baixo sozinho e o 5º ponto baixo sozinho, certo? Feito isso, agora nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontinhos no mesmo ponto de base. Então, 5 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando assim a 7ª carreira com 42 pontos baixos. Prontinho, pessoal, 7ª carreira finalizada. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora nós teremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio cru, certo? Então, terminei aqui a 7ª carreira, cortei o fio e arrematei. O fio não precisa ser um fio comprido, pois será apenas uma troca de cor. Iremos passar para o fio na cor cru, ok? E agora, pessoal, para a carreira de número 8, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 3 pontos baixos, tá?
Eu coloco o fiozinho aqui em cima, a pontinha, para já ir escondendo aqui junto. Então, a carreira de número 8, começamos fazendo 3 pontos baixos. O segundo ponto. E aqui eu vou puxar os 2. Terceiro ponto, tá? Então, 3 pontos baixos e agora um aumento, que são 2 pontinhos no mesmo pontinho de espaço, tá? Então, a 8ª carreira, começamos fazendo 3 pontos e um aumento. E agora, pessoal, por 5 vezes, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, certo? Então, agora, por 5 vezes, faremos 6 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira. Eu volto com vocês, pra gente finalizar ela aqui juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da 8ª carreira. E pra gente finalizar ela, vamos fazer 3 pontos baixos. Assim, a carreira de número 8 irá finalizar com 48 pontos baixos. Agora, pessoal, das carreiras de número 9 até a carreira de número 16, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, pessoal, agora vamos ter 8 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 48 pontos baixos em cada uma dessas carreiras. Eu vou fazer aqui e depois retorno com vocês para nós continuarmos o trabalho. Prontinho, pessoal, terminei aqui as 8 carreiras seguidas. E agora, para a carreira de número 17, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho. Segundo ponto baixo sozinho. E o terceiro ponto baixo, certo? 3 pontos. E agora uma diminuição. Alça da frente, tiramos estas duas e tiramos estes 2, certo? Agora, pessoal, por 5 vezes, nós vamos fazer 6 pontos e uma diminuição, certo? Por 5 vezes agora, então, faremos 6 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente fechar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira 17 e agora, para finalizarmos ela, vamos fazer 3 pontos baixos. Assim, a carreira de número 17 irá finalizar com 42 pontos baixos. Ok? Vou botar aqui o marcador. E agora, pessoal, para a carreira de número 18, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 5 pontos baixos. Então, um ponto baixo sozinho. 2 pontos baixos sozinhos, 3 pontos baixos sozinhos, 4 pontos baixos sozinhos e o 5º ponto baixo, certo? 5 pontos e uma diminuição. Alça da frente, tiramos estas duas, tiramos estes 2. Ok? Iremos repetir essa sequência pela volta inteira até chegar novamente aqui no marcador, finalizando assim a carreira de número 18 com
36 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 18 finalizada. E agora, para a carreira de número 19, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 2 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, certo? Feito isso, agora nós vamos fazer uma diminuição. Alça da frente, tiramos estas duas e tiramos esses dois, ok? Agora, pessoal, por 5 vezes, nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição, certo? Agora, então, por 5 vezes, nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu retorno com vocês para que a gente finalize essa carreira juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira de número 19 e para a gente finalizar ela, vamos fazer 2 pontos baixos, certo? Assim, a carreira 19 irá finalizar com 30 pontos baixos. Vou botar aqui o marcador novamente. E agora, para a carreira de número 20, pessoal, nós vamos começar fazendo 3 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo, certo? 3 pontos e agora uma diminuição. Alça da frente, tiramos estas duas e tiramos estes dois. Então, iremos repetir a sequência de 3 pontos e uma diminuição pela volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira de número 20 com 24 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 20 finalizada. E agora, para a carreira de número 21, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, vamos fazer agora uma diminuição. Alça da frente, tiramos estas duas e tiramos estes dois, ok? Agora, por 5 vezes, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Agora, por 5 vezes, faremos 2 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu retorno com vocês para que a gente possa finalizar ele juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira 21 e para finalizarmos ela, vou tirar aqui o marcador e fazer um ponto baixo. Assim, a carreira de número 21 finaliza com 18 pontos. Agora, a gente pode cortar aqui o fio. Eu vou fazer aqui um arremate. Tá? O fio que eu cortei é um fio curto, tá, pessoal? Porque eu pretendo deixar o fio comprido, o fio longo no corpinho, para depois fazer a costura, tá? Unir o corpo com a cabeça. Por isso que aqui eu deixei um fio curtinho, tá? Então, aqui está a cabeça do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer as pernas do nosso amigurumi. Bom, pessoal, para esse amigurumi, as pernas, elas são diferentes, tá? Então, eu vou realizar as duas com vocês, certo? Então, para a primeira perninha, nós vamos começar utilizando o fio na cor preto, tá? Vamos fazer aqui o nosso anel mágico e dentro do anel nós iremos colocar 6 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4,
5 e 6, certo? Feito isso, puxamos aqui o fiozinho e aqui está a primeira carreira da perninha do nosso amigurumi, certo? Para a segunda carreira, vamos fazer o seguinte, ela será toda em aumentos, ou seja, pessoal, para cada pontinho da base agora, nós vamos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira a gente finalizou com 6 pontos baixos, agora para a segunda nós vamos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui a segunda carreira. Eu cortei o fio, tá? E arrematei, pois agora nós faremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio na cor cru, certo, pessoal? Então, cortei o fio, arrematei, pois agora iremos passar para a linha na cor cru. E agora, pessoal, as carreiras de número 3 e 4 serão de ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, vamos ter agora 2 carreirinhas sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 12 pontos em cada uma dessas carreiras. Eu vou fazer aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui as 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora nós teremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio azul marinho, certo? Então, cortei o fio, arrematei, pois teremos agora uma troca de cor. E agora, pessoal, para a carreira de número 5, vamos fazer o seguinte. Iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, quinta carreira finalizada então. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora nós teremos uma nova troca de cor. Iremos passar para o fio branco, certo? Então, terminei a quinta carreira, cortei o fio e arrematei, pois agora passaremos para a linha na cor branca, ok? E agora, pessoal, para a carreira de número 6, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, pessoal, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos. Vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui então a carreira de número 6. Eu cortei o fio e arrematei, tá, pessoal? Pois agora nós teremos uma nova troca de cor. Iremos passar para o fio preto, certo? Então, terminei a sexta carreira, cortei o fio e arrematei, pois agora passaremos para o fio na cor preto, certo? E agora, pessoal, para a carreira de número 7, faremos ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos. Vou fazer aqui e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a 7ª carreira. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma nova troca de cor. Nós vamos voltar para o fio branco, certo? Então, terminei a 7ª carreira, cortei o fio, pois agora iremos voltar para o branco. E agora, pessoal, para a carreira de número 8, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a primeira perninha do nosso amigurumi, tá? Eu cortei o fio e arrematei. Então, aqui está a primeira perninha, certo? E agora, pessoal, para a segunda perninha,
Eu já tenho aqui pronta o início dela, tá? Pois é igual essa primeira. Então, com o preto, nós fazemos a primeira carreira do anel mágico com 6 pontos, a segunda carreira de aumentos, 6 aumentos, né? Fechando 12 pontos na segunda carreira. Trocamos para o cru, fazendo a terceira e quarta carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, certo? E agora, a partir da quinta aqui, iremos fazer a alteração e teremos as duas perninhas diferentes, certo, pessoal? Então, aqui na segunda perninha, a primeira carreira é o anel mágico com 6 pontos, segunda carreira toda em aumentos, são 6 aumentos, 12 pontos, terceira e quarta carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, permanecendo com os 12 pontos, e agora da quinta carreira em diante é que será diferente, tá? Nós iremos utilizar o fio azul marinho, e das carreiras, pessoal, de 5 até a carreira de número 8, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Teremos, então, 4 voltas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 12 pontos no fio azul marinho para a segunda perninha. Eu vou fazer aqui e terminando eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está então a segunda perninha do nosso amigurumi. Eu fiz aqui as 4 carreirinhas, então, com o fio azul marinho. Botando assim para vocês, ó. E a segunda perninha, pessoal, você mantém aqui no novelo, tá? Pois é a partir da segunda perninha que nós fazemos a união e começamos a subir o corpinho, certo? Então, a primeira perninha eu cortei, tá? Eu cortei o fio aqui, arrematei, não precisa ser um fio muito comprido. E a segunda mantém aqui no novelo, pois é a partir dela que fazemos a união e subimos o corpinho. Então, aqui está as 2 perninhas do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos começar a subir o corpinho do nosso amigurumi. Para o corpo, bom, eu estou aqui com a segunda perninha já no novelo, certo? No novelo azul, que nós terminamos ela. E aqui na primeira perninha, você pode entrar em qualquer parte, tá? Então, a parte que você preferir, você pode entrar aqui. E para a união, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, certo? Então, um ponto baixíssimo. E aqui estará as 2 perninhas. Para a carreira de número 9, nós vamos fazer o seguinte: iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, pessoal, aqui nessa primeira perninha, para cada pontinho dela, iremos fazer um ponto. Na segunda perninha, para cada pontinho dela, iremos fazer um ponto também, certo? Lembrando, as perninhas, elas tinham 12 pontos cada. Porém, um ponto desta e um ponto desta, utilizamos para fazer essa união com ponto baixíssimo, certo? Então, a carreira de número 9, ela irá finalizar com 22 pontos baixos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui então a carreira de número 9. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora nós iremos fazer uma troca de cor. Iremos passar para um fio no tom lilás, certo? Então, agora nós vamos começar a trabalhar com o lilás. Agora, pessoal, para a carreira de número 10, vamos fazer o seguinte. Iremos fazer 10 pontos baixos e um aumento. 10 pontos baixos e um aumento. Assim, a carreira de número 10 finaliza com 24
pontos baixos. Prontinho, pessoal, 10ª carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 11, a gente vai fazer o seguinte. A carreira de número 11, ela é ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 24 pontos baixos. Vou fazer aqui rapidinho e retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 11 finalizada. E agora, para a carreira de número 12, vamos fazer o seguinte. Vamos começar fazendo 6 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho. Segundo ponto baixo sozinho. Terceiro ponto baixo sozinho. Quarto ponto baixo sozinho. Quinto ponto baixo sozinho e o sexto ponto baixo. Feito isso, agora vamos fazer uma diminuição. Alça da frente, tiramos as duas, tiramos esses dois, certo? Vamos fazer isso a volta inteira até chegar no marcador novamente, finalizando assim a carreira 12 com 21 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 12 finalizada. E agora para a carreira de número 13, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 5 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho. Segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo sozinho e o quinto ponto baixo. Feito isso, vamos fazer uma diminuição. Alça da frente, tiramos elas e tiramos esses dois. Certo? Iremos repetir esse processo a volta inteira até chegar no marcador, finalizando assim a carreira 13 com 18 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 13 finalizada. E agora, das carreiras de número 14 até a carreira de número 16, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora 3 carreirinhas sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 18 pontos. Prontinho, pessoal, aqui está o corpinho do nosso amigurumi, mostrando para vocês. Eu cortei o fio e arrematei, tá? Como eu comentei antes, eu deixo no corpinho o fio para unir o corpo com a cabeça, tá? Então, no corpinho eu deixo um fio comprido para fazer a união do corpo com a cabeça, certo? Então, aqui está o corpinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos começar a fazer os bracinhos do nosso amigurumi. Para darmos início, eu vou começar utilizando o fio na cor cru, certo? Vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, puxamos aqui esse fiozinho. E aqui está a primeira carreira do bracinho do nosso amigurumi. Para a segunda carreira, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós iremos fazer 2 pontos baixos
e um aumento, que são 2 pontinhos no mesmo pontinho de base, certo? Então, na segunda carreira, iremos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Assim, ela irá finalizar com 8 pontos, certo? Feito isso, então, eu dou uma puxadinha aqui no fio. E assim como eu já mostrei em outras vezes para vocês, no bracinho eu gosto de fazer o seguinte. Eu pego aqui a parte de trás da agulha, coloco aqui o trabalho, ó, e vou dando uns empurrãozinhos, certo? Assim, ele já vai dando um formatinho aqui no trabalho, ok? Então, aqui a gente finalizou a segunda carreira, tá, pessoal? Eu vou cortar o fio, arrematar, pois agora nós iremos fazer uma troca de cor. Nós vamos passar do cru para o lilás agora, tá? Então, cortamos o fio, arrematamos e agora iremos passar para o lilás, certo? E agora, nas carreiras de número 3 e 4, nós vamos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, vamos ter agora 2 carreirinhas sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 8 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui as 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora nós teremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio branco, certo? Então, terminei aqui a terceira e quarta carreira, cortei o fio, arrematei, e agora nós iremos passar para o fio branco. E agora, pessoal, das carreiras de número 5 até a carreira de número 8, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, pessoal, vamos ter agora 4 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 8 pontos em cada uma delas. Prontinho, pessoal, aqui está então o bracinho do nosso amigurumi, mostrando aqui para vocês. Eu cortei o fio, tá, pessoal? O fio é um fio razoável para que a gente possa fazer a costura do bracinho no corpinho, certo? Então, aqui está o bracinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer os olhos do nosso amigurumi. Para os olhos, eu vou utilizar o fio cinza claro, tá? Vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, nós vamos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Feito isso, puxamos aqui o fiozinho e aqui está a primeira carreira do olhinho do nosso amigurumi. Para a segunda carreira, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um ponto baixo sozinho e um aumento, certo? Então, para a segunda volta, ela será um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Assim, na segunda carreira, nós vamos finalizar com 9 pontos baixos. Prontinho, pessoal, aqui está então o olhinho do nosso amigurumi, tá? Mostrando aqui para vocês. Eu arrematei o fio, cortei. O fio é um fio razoável para que a gente consiga fazer a costura, tá? Do olhinho na cabecinha do nosso amigurumi.
E depois, com o fio preto, nós vamos fazer alguns detalhes aqui nele, certo? Então, aqui está o olhinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos começar a fazer os cabelinhos do nosso amigurumi. Bom, para os cabelos, eu cortei vários desses fios aqui para colocar neles, tá? Eu vou fazer do mesmo modo que eu fiz tanto a Mulher Maravilha como a Alice, tá? Esse fio aqui, ele tem cerca de 24, 25 centímetros, certo? Então, eu vou utilizar esses fios aqui na cabecinha. Uma observação só, tá, pessoal? Tanto na Mulher Maravilha como na Alice, eu faço de uma forma diferente. Como? Eu pego assim o boneco de frente, divido aqui mais ou menos entre o meio dos olhos, né? Vou puxando uma linha imaginária. E daqui pra cá eu começo a prender o fio e depois daqui pra cá, tá? Eu divido no meio e prendo primeiro para um lado e depois pro outro. Como a Hinata, ela usa franja, nós vamos fazer diferente, tá? Ela tem que ser desta metade pra cá, pra frente, e da metade pra trás, tá? Então, aqui eu já demarquei mais ou menos, tá? Onde vai ser o espaço da minha franja. Ela deve ir de uma ponta até a outra, mais ou menos aqui dos olhos, tá? Foi mais ou menos aonde eu demarquei. Então, daqui até aqui são os fiozinhos da franja, tá? E eu vou entrar aqui umas 2, 3 carreirinhas pra dentro, pra essa franja ficar cheinha, não ficar muito ralinha, tá? Então, esse espaço aqui, ó, de dentro, os fios que ficarem aqui serão da franja, certo? Então, preencho daqui pra cá e depois daqui pro restante, certo? Vou prender aqui um fio com vocês pra ver como que eu faço, tá? Primeiro, eu pego assim, ó, o fio, dobro no meio. Que tá aqui. Eu vou tirar aqui esse alfinete e já vou começar prendendo daqui. Ó. O bonequinho todo, pessoal, eu utilizei a agulha 3 pra fazer, tá? Agora, pra colocar o cabelo, eu coloco com a 2,5. Então, eu coloco aqui, ó, peguei ali o fio, vou puxar aqui por dentro e vou trazer esses 2 fiozinhos pra cá, ó, pra dentro. Puxei, prendi e agora vou pro próximo. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó, o fio aqui comprido, dobrei no meio, tá? Vou tentar vir bem do ladinho para essa franja ficar bem cheia, não ficar ralinha. Peguei aqui o fio, ó, puxei e passo as 2 pontas aqui por dentro e puxo para baixo, que é o sentido onde vai ficar o fio, tá? E eu vou fazer assim, então, por todo o cabelo. Depois, eu vou vir e vou cortar de um jeito que fique mais ou menos quase aqui na altura desse detalhe aqui, tá, pessoal? Então, até se vocês quiserem fazer o da parte da frente um pouquinho menor, para vocês não perderem tanto fio aqui, ó, não tem problema, tá? Então, eu vou fazer e depois eu mostro para vocês como que fica o resultado final. Aqui está, então, pessoal, o nosso amigurumi, a Hinata do Naruto, mostrando para vocês aqui os detalhes, tá? Primeiro aqui da franjinha dela. Como eu falei para vocês, tá, pessoal? Na hora de fazer a franja, eu fiz primeiro aquela parte da franjinha, tá? Aquele espacinho. Já cortei os fios aqui da frente e depois fui fazendo a parte aqui de trás, tá? Então, essa primeira parte aqui eu já coloquei e cortei em seguida. E depois fui colocando aqui o cabelo da parte de trás, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o detalhe que eu fiz no olhinho dela. Tá? Eu fiz assim, ó, com este detalhe aqui em cima de preto, tá? Eu peguei inspiração em algumas imagens de brinquedos que tem dela, tá? Pra fazer esse detalhe aqui em cima. Alguns também colocam um detalhe aqui em volta de preto, tá, pessoal? Eu tentei fazer de algumas formas diferentes,
porém nenhuma delas me agradou muito, tá? Por isso que eu deixei sem o detalhe em preto aqui em volta. Mas se você quiser fazer, não tem problema, tá? Por isso que eu fiz só aqui em cima. E eu fiz com a entrada e a saída um pouquinho mais pro lado, tá? Ó, eu fiz a entrada aqui e a saída aqui. E depois eu só puxei, coloquei o fio aqui pra cima e puxei. Aqui em cima eles não está preso, tá? Nenhum dos dois lados. Isso aqui é só, como ele está na mesma linha, ó, eu só coloquei o fio assim pra cima, empurrei e puxei bem, que daí ele ficou essa voltinha em cima do olho, tá? Não precisa prender aqui em cima nada. Coloquei um pouquinho de blush aqui na lateral dos olhos, tá? O detalhe, eu fiz um detalhe aqui, tá, pessoal, na roupinha dela, por conta do casaquinho que ela utiliza, tá? Então, eu peguei depois um fiozinho branco e por cima mesmo eu fiz, com a entrada aqui e saída ali, tá? Só um fiozinho mesmo, eu passei de um canto até o outro. Os bracinhos sempre aqui na lateral. E assim ficou, então, o nosso amigurumi. Espero muito que vocês tenham gostado. E agora vejo vocês no próximo vídeo.